Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus e eu quero dar as boas-vindas, primeiramente, a você que recebeu um convite para participar desse culto. Os nossos irmãos, membros da Igreja Cristã Maranata, têm enviado para os seus amigos, pessoas queridas, colegas de trabalho, um convite através de um link para ter acesso a esse culto. E nós queremos dar as boas-vindas de forma especial a você, que nós podemos dizer, nos visita nessa noite. Nós louvamos ao Senhor pela bênção que o Senhor tem nos dado através dos cultos online nesse período de pandemia. E nós vamos começar este culto com uma oração, um clamor pelo sangue de Jesus. A igreja, eu convido nessa hora a se colocar de joelhos para este momento. A você que está chegando agora, que recebeu o link, se desejar, pode nos acompanhar nesse gesto ou permanecer como está. Vamos orar? Senhor, nós clamamos pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus. E através desta operação do Teu Espírito nas nossas vidas, pedimos, nos dês íntima comunhão com o Teu Espírito. Perdoa os nossos pecados, nos capacita, Senhor, a um momento na Tua presença de profunda comunhão contigo. Assim pedimos, reveste-nos com o sangue de Jesus, nos abençoa nessa hora. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Todos podem se sentar? Nós vamos louvar ao Senhor agora. Vamos adorar ao Senhor com louvor, vivendo a experiência daquele que um dia recebeu do Espírito Santo a inspiração para escrever este louvor que nós vamos cantar. E na sequência, vamos continuar no momento de adoração, no momento de louvor. Nós vamos continuar vivendo aquilo que o Espírito Santo tem para nós nessa noite. Nesse momento, quando estiver cantando esse louvor, busque a profundidade da comunhão com o Espírito Santo de Deus. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor pela sua obra, pela operação do seu Santo Espírito, pela maneira como o Senhor fala ao nosso coração. Vamos continuar louvando ao Senhor, vamos continuar adorando o seu nome, vamos cantar mais um louvor. E logo em seguida, nós teremos a palavra do Senhor para nós nesta noite.
Irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Eu gostaria de, inicialmente, dar uma informação curta. É que hoje tivemos a oportunidade de ordenar e ungir pastores novos para o ministério da palavra. Tivemos, durante essa semana, a intercessão dos nossos irmãos por esses companheiros que estão sendo levantados em número aproximadamente de 600. E já passamos um grande grupo que já ultrapassou a casa dos 100 e aguardamos ainda durante esta semana que se inicia consultar os demais, talvez um número aproximado de 400 ainda, 400 novos pastores. A área do Rio de Janeiro recebeu o maior número do grupo que foi consultado, número de 57 novos pastores. Essa é a nossa palavra, glorificando o nome do Senhor e agradecendo aos irmãos as intercessões que foram feitas e pedimos que continuem sendo feitas as intercessões para que a bênção do Senhor esteja realmente operando na vida destes novos pastores e obreiros para a glória do Senhor Jesus. Hoje o nosso assunto ainda está sobre o Apocalipse. E nós falamos no domingo passado que o nosso assunto estaria baseado numa das cartas do Apocalipse. Eu até mencionei que seria a última carta, que é a igreja de Laodiceia. E o texto bíblico que nos remete a esta igreja, a esse tempo desta igreja, está no livro de Apocalipse, no capítulo 3, e os irmãos podem ler comigo de 14 a 17. Podemos ler, e eu vou ler, e os irmãos vão ouvir ou repetir como quiserem. Apocalipse 3, versos 14 a 17. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre e cego e nu. Meus irmãos, deixando de lado esse texto,
da palavra de Deus, eu gostaria de trazer para os irmãos uma visão no mapa onde estavam situadas as 7 igrejas, conforme os irmãos estão vendo no mapa. Ali tem a Europa à esquerda, à sua esquerda, a Ásia à sua direita e a África ao sul. E nós vemos a ligação que existe da Europa, que está o mapa em amarelo, com a Ásia, aquela parte cor-de-rosa ali. Nós temos 2 estreitos ali, um de Bósforo e outro de Dardanelos. Esses estreitos, alguns deles, talvez o de Dardanelos tenha sido alcançado por uma ponte. Então, a Europa se liga hoje à Ásia através dessa ponte. Ali, logo ali está, então, a Turquia de um lado, à direita, e a Grécia do outro lado. Assim, é a história que se inicia a respeito das igrejas. E entre os 2 continentes que nós podemos ver, aliás, entre os 3, mas especificamente entre os 2 continentes, nós vamos encontrar um ponto vermelho ali que está escrito Patmos. Foi a ilha onde o apóstolo João viveu seus últimos dias e escreveu o livro de Apocalipse e registrou esse livro para a glória do Senhor. E aqui nós estamos tratando a respeito deste livro que foi escrito ali especificamente para o momento que nós estamos vivendo. É claro que o profético ele tem valor em todas as épocas. No entanto, ele tem uma aplicação para cada tempo. Para cada momento existe uma aplicação. Vou passar a um outro slide, voltando aqui um pouquinho do domingo passado, a respeito da igreja de Filadélfia. Vocês podem observar um ponto ali na Ásia, bem claro, como se fosse uma luz vermelha, emoldurado com um círculo, que foi onde estava situada a igreja de Filadélfia. Hoje é a cidade de Alessir, não é? Foi mudado o seu nome e a palavra Filadélfia quer dizer amor fraternal. Muito bem, nós aprendemos, estão vendo lá em cima, né? Bem na tela, na parte de cima, a palavra Filadélfia e uma chave, que é o segredo de Filadélfia. Mostrando que este período está sob o controle do Todo-Poderoso. Tanto para a igreja, para fechar a porta da salvação, quanto para Israel, para abrir, para que Israel volte à sua pátria. Então, a chave ali é profética. Mas o que é interessante é que nós vamos observar que alguns aspectos, além disso, do ponto de Patmos até Filadélfia. Patmos estava numa ilha no mar Egeu. Filadélfia já estava na Turquia, hoje na Turquia. Vocês podem observar um pouquinho acima à esquerda, Esmirna. E logo à direita de Esmirna está aquele ponto que é Filadélfia. E para melhor esclarecimento, até por uma questão de curiosidade, nós vamos ver hoje o que é a cidade de Filadélfia. Primeiramente, na parte de baixo, nós vemos as montanhas ali, a região de Filadélfia. Depois, na parte de cima, um amontoado de casas, que atualmente é a cidade de Filadélfia. E do lado direito, um monumento. Eles têm muito isso, porque eles guardam ainda a memória dos tempos passados. E aqui nós vamos ver um anfiteatro, né, que está ali, um anfiteatro romano. Eles usavam muito isso para as exibições, de certa forma. Então, ainda existe o resto do anfiteatro. Quando você mostra isso, nós estamos mostrando que a Bíblia, ela não está contando uma história fantasiosa, não. Ela está fazendo, nós estamos mostrando que histórica, geograficamente, nós estamos
nos situando para que os irmãos entendam que essas cidades existiram e que existem ainda hoje. Agora vamos passar, então, para a cidade de Laodiceia. Então os irmãos podem ver, foi o texto que nós lemos, que estava capítulo 3, versos 14 a 22, então tem a história de Laodiceia. A situação é mais ou menos, quer dizer, a mesma, ela está uma cidade um pouco à direita de Esmirna. E ela tem uma ligação agora com Patmos, como os irmãos podem ver. A ilha de Patmos continua ali, como estava no Mar Egeu. Ao norte, vocês vão ver lá a passagem, por certo, dos estreitos que ligam os dois continentes. E a cidade de Laodiceia, mais interiorizada, talvez a mais interiorizada das 7 cartas do Apocalipse. A partir daí, eu gostaria também de mostrar algumas coisas, por curiosidade também, para dizer que Laodiceia existiu. Estão ali os restos, as ruínas de muitas construções daquela época. Os irmãos vejam que quando João escreve, está há 2.000 anos, 2.000 anos, estamos dessas ruínas que aí estão. Pode passar mais um detalhezinho. Olha as colunas, vejam as construções, não eram construções simples naquela época. Vejam que eram construções grandes, bem feitas, e isso aí mostrava também a cultura do povo. E embaixo foi possível até ver, e já passou, não tem problema, um anfiteatro também, que era o anfiteatro lá de Laodiceia, bem maior do que o de Filadélfia. Mas embaixo você tem um panorama, né, das montanhas ali atrás, a beleza das ruínas que aí estão, e quem pode até quiser visitar deve fazê-lo para reviver um pouco os 2.000 anos que foram passados, que tem a grande história da igreja pronunciada, apontada de forma muito clara para todos nós, quando estamos revivendo aquilo que é profético, mas aquilo que é histórico. A nossa grande preocupação é sobre o aspecto profético. Mas eu ainda vou mostrar mais um slide para que os irmãos conheçam ainda sobre Laodiceia, onde temos alguns campos de sal, de águas térmicas, não é? A visitação é muito grande das pessoas ali naquela região, e foi mostrado também, vamos passar bem depressa, foi mostrado ali uma passagem ali dentro de Laodiceia. As ruínas de Laodiceia, próximas às chamadas águas termais de Hierópolis. Vejam só, aquelas águas eram conhecidas, eram famosas, então porque elas eram aquecidas, e os banhos eram usados ali muito pela população de Laodiceia. Laodiceia era uma cidade, agora historicamente falando, economicamente falando, o anfiteatro romano era enorme, havia um fluxo muito grande de pessoas ali que vinham de todas as partes, porque isso interessava muito ao Império Romano. Vemos ainda tantos, os palácios de Istambul, na Turquia, tem muita coisa ainda daquela época. Mas eu quero agora voltar ao assunto que temos para trazer para os nossos irmãos hoje. Vejam só, as 7 cartas do Apocalipse, eu estou me referindo a uma delas. E falei na penúltima, domingo passado, e hoje eu estou me referindo vou me referir um pouco sobre a última carta. O texto que foi lido ficou bem claro para todos nós. E é o anjo da igreja que está em Laodiceia escreve. Vejam só,
quando diz assim, ao anjo que está na igreja de Laodiceia, ele está dizendo o seguinte: há uma operação do Espírito do Senhor, dos 7 Espíritos de Deus, em cada período dessas igrejas. Então, o que é importante para nós? Nós vimos as imagens, nós vimos a questão interessante que as pessoas às vezes colocam sobre as águas termais, sobre o movimento da cidade. Ela tinha muitas trocas, corria muito dinheiro, os grandes anfiteatros, está tudo muito bem. Mas para nós, o que importa são os segredos, os mistérios que não estão colocados aqui, mas que são um complemento profético do tempo de cada igreja. Então vamos aqui. Cada igreja teve um período. Então, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Pentecostes foi a partir de Éfeso. Éfeso foi a igreja que viu o Pentecostes. Nós vamos a qualquer hora voltar sobre cada uma delas. Então, as demais, cada uma viveu um certo tempo. Quando você usa Éfeso, os aspectos proféticos não se encerram no período chamado de Éfeso. Aqueles que estavam, aspectos proféticos de Éfeso, eles saltam para Esmirna, de Esmirna para Pérgamo, então nunca eles são estanques, quer dizer, você nunca tem alguma coisa profética que parou ali. Não, é uma sequência. Então, essa sequência vai sendo somada, mostrando as batalhas da igreja em todas as épocas, sendo que Jesus está à frente de todas elas e a sua representação está através do Espírito, o Espírito Santo. Mas Jesus também entra na história dessas igrejas. De que forma? Quando você fala do período histórico e profético das igrejas do Apocalipse, você tem que ver também, além da operação dos 7 Espíritos de Deus, que estão em Isaías 11, 2, uma ênfase para cada período. Vocês vão encontrar também as 7 parábolas do capítulo 13 de Mateus, que dizem respeito ao reino, ao mesmo reino de Jesus. Jesus profetiza, observem, meus irmãos, no capítulo 13 de Mateus, ele profetiza toda a história da igreja das 7 cartas, quando ele coloca 7 parábolas. Em cada carta, então, ele tem uma operação do Espírito Santo e uma parábola para explicar melhor aquilo que é a revelação. Aí está a diferença entre simplesmente falar sobre uma história bonita que existe, sobre alguns aspectos físicos, alguns aspectos que ficaram no passado, arqueológicos. É muito importante, mas para nós vamos ver uma história que tem um início, que foi em Éfeso, foi a partir do Pentecostes, e um fim que vai ser em Laodiceia, que é a igreja que pode ser a igreja, ou está sendo a igreja dos nossos dias. Ela começa o seu final, o final da história da igreja, começa nos preparos que ela já vem, que vem ocorrendo nela por uma operação do Espírito Santo. Então nós vamos ver avivamentos, vamos ver operações do Senhor em toda a história da igreja. E vamos ver o que é profético. Então, condensado ali, por exemplo, na carta de Filadélfia, quando ele fala da chave. Então, aí você vai observar que há uma chave para abrir todos os momentos necessários na história profética da igreja. Vejam só, isso aí é muito importante. Se você não tiver, se o senhor, seu irmão, não tiver revelação na palavra,
você não vai alcançar, jamais, aquilo que é a beleza da história da igreja, que foi profetizada por João na ilha de Patmos, conforme mostrei, e sendo que a ênfase maior é a última igreja que nós estamos vendo, que eu escolhi para esta noite, e não vou me delongar, porque o texto é muito prático no sentido da aplicação do momento que estamos vivendo, seja ele histórico ou profético. Vejam só, quando diz assim: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve. Primeiramente, a palavra Laodiceia, até domingo eu me referi a ela. É uma palavra que composta de duas palavras. É Laos, que quer dizer povo, e Dikaios, quer dizer direitos ou justiça do povo. Então, vejo que, historicamente, a profecia foi em cima do problema histórico. Observe, não é o histórico que está comandando o profético, mas o profético está mostrando que nós estamos historicamente naquilo que se chama os direitos do homem, onde o homem, filosoficamente, passou a ser semelhante a Deus, onde o homem quer competir com Deus, que se chama, muitas vezes, é um humanismo exacerbado. Existe um humanismo que deve existir de fraternidade, as questões sociais, existe isso, mas existe outro humanismo que quer dizer que quem está no comando, quem deve estar no comando das coisas é o homem que não criou o mundo e que é simplesmente um dependente do tempo. Então, este homem não pode ser considerado, vamos dizer, com excesso filosófico. Há um excesso filosófico para dizer que o homem, não é, ele é o dono de todas as coisas, ele é o senhor de todas as coisas, e que se botar o homem, tirar Deus e botar o homem para refazer tudo, porque só pode ser isso, porque o que está feito foi de Deus. Agora, o homem vai refazer tudo para melhorar, e está refazendo, destruindo as montanhas, destruindo as matas, destruindo os rios, destruindo tudo. Eu acho que desse jeito qualquer um pode construir destruindo. Não vamos falar sobre isso, porque isso é próprio nosso, é do homem mesmo, com as suas necessidades, sua própria vaidade. E é na vaidade que ele vai ficar. Agora vejam só. O texto diz assim: isto diz o amém. Ele já está dizendo assim, isto diz o fim. Ele não está dizendo assim, aí diz assim, o princípio da criação de Deus. Quer dizer, ele podia começar o texto assim, isto diz o princípio da criação de Deus. Não. Ele começa dizendo assim, isto diz o amém, para dizer que a situação é final. Estamos vivendo num período final da igreja. Se o mundo está vivendo, é outra coisa. Se o mundo não está vivendo, não. Mas a igreja tem o seu período final. Em todas as épocas, as grandes batalhas da subsistência da igreja. Diz assim, isto diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira. Qual é o amém? Quem é o amém aí? O que é que ele está dizendo? Ele está se posicionando, é o anjo que está ali com a obrigação de manter o aspecto central da operação do Espírito do Senhor, que é o Espírito de temor. Aí, nesse tempo, opera o Espírito de temor. Como de, por exemplo, de Filadélfia, nós vamos dizer, qual foi o Espírito que operou? O Espírito de conhecimento. Então veja aqui, dos 7 Espíritos de Deus, esse foi o de conhecimento, de Filadélfia. E o Espírito que opera nesse momento é o Espírito de temor. Então, no Espírito de temor, quer dizer, Deus coloca à disposição do homem o entendimento dele quanto a esta hora, através do Espírito Santo. Então é a função do Espírito Santo nesta hora dizer aquilo que a igreja precisa saber. Primeiramente, eu sei as tuas obras.
Então, não és frio nem quente. Meus irmãos, essa situação do crente, da grande maioria dos crentes, todos estão incluídos nisso. É indefinição. Os fatos ocorrem, o homem tem uma experiência com Deus, depois nega aquilo. Ele recebe uma bênção, depois nega. Ele é batizado com o Espírito Santo, depois nega. Ele recebe dons espirituais, ele nega. Ele recebe ministério, ele nega. Aquilo que ele mesmo buscou, quando ele recebeu, ele passa um tempo e diz assim, nem és frio e nem és quente. Quem dera, aí vem assim, quem dera se você tivesse uma posição definida, mas o homem de hoje é um homem, o religioso de hoje é um homem indefinido. Ele não sabe para que lado vai. Ele vai para o lado dos interesses. Onde está o seu interesse? É o que diz a palavra. Onde está o tesouro? Ali está o coração do cidadão. Então, ele não sabe fazer a diferença daquilo que é espiritual e daquilo que é material, daquilo que é da mente, daquilo que é carnal, daquilo que é do seu interesse. O homem tem todo o direito de fazer isso, sendo que o Espírito do Senhor está mostrando aos servos de Deus onde eles estão. E interessante que eles não estão se escondendo, não. Eles estão lá em todos os lugares. Na hora de se exibir, o nome deles, é a pessoa deles, os recursos, é isso que ele quer. Agora vem. Oxalá fores frio ou quente. Quer dizer, quem dera você tivesse uma posição. Porque você é frio, você pode se converter. Você é aquecido pela bênção espiritual, você já está na presença do Senhor. Agora, metade aqui, metade ali, isso não dá. Você é metade crente e metade mundo. Você é metade obra, você é metade mundo. Né? Então, movimento. Então, não existe isso. Aí diz o texto, continua. Assim, porque és morno. Então, a mornidão é um detalhe do momento espiritual que o mundo está vivendo. Tivemos grandes avivamentos no mundo. Na Europa, Ásia, em todo o mundo. Hoje você encontra o quê? Você pega uma Alemanha que perdeu, há 2 anos atrás, 400 mil chamados evangélicos. Depois, outro ano, perdeu mais 600 mil. Os templos estão sendo vendidos para bares, para tudo aquilo que está destinado a outra coisa e não ao louvor do Senhor. Grandes instrumentos, órgãos de tubo, o trator vai e destrói, e aquilo que era para glorificar o nome do Senhor, corais, tudo desaparece. Meus irmãos, esse é o homem dos nossos dias. Mas ele está cheio de razão, cheio de entendimento das coisas e ainda se acha, não é? Muito importante. Não, eu não preciso de Deus. Eu sou rico, eu tenho tudo, então eu não preciso de Deus. Eu não preciso de Deus. E diz assim, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Meus irmãos, vomitar da boca saiu do corpo. O Espírito Santo não aceita morno. A obra do Espírito Santo era definida. O morno, o lugar dele não é a obra do Espírito, porque é o próprio Espírito Santo quem retira. Aí diz atrás, falando com o Senhor, eu falei, Senhor, alguém que sai, fosse eu, amanhã, outro sair da obra, qual é a situação? Quando sair, é porque eu mesmo tirei. Eu mesmo tirei. Ó, que coisa. Então, está em pé, veja, não caia. Então, não saiu voluntariamente, eu não quis sair porque. Não, o Senhor tirou. Ele perdeu a bênção, ele se achou importante, ele tem o nome dele para expor, para todo mundo saber que ele fala muito bem e faz gestos e impressiona todo mundo sem precisar do Espírito Santo. Ele se acha rico, enriquecido e acha que de nada ele tem falta. Aí o anjo diz assim, e você não sabe que é
desgraçado, miserável, pobre e cego e nu. Olha aqui, é desgraçado, é sem a graça. Seu poder do sangue de Jesus está aqui. Miserável é o doutrinador é a mão de Deus. São 5 ministérios, doutrinador. É o homem que busca simplesmente no histórico e na leitura e na cultura a doutrina. Ele deixa o sangue, que é a base, que é o Espírito Santo, porque quando eu pego um objeto, eu pego este dedo aqui, o polegar, ele fecha tudo. Eu seguro de um jeito e o polegar. Quando eu pego, eu seguro aqui, ó, pronto, acabou. Se eu não tiver o polegar, eu não tenho a graça, eu não tenho a base, eu não tenho o Espírito Santo para realizar a obra. Então eu faço a minha obra. Desgraçado, miserável. É o homem, diz Paulo, é o menor, quer ser doutrinador sem ser doutrinador. Quer levar as pessoas para o caminho que ele não sabe para onde vai. O miserável é aquele que vende almoço para comprar janta. Pobre é a situação. Então ele fica lendo livros. O miserável é isso. O almoço ele lê um pouquinho aqui, solta ali e prega ali e diz umas bobagens que não tem nada a ver. Estou voltando a palavra, está voltando a palavra cosíssima nenhuma. Está enganando. Porque Bíblia todo mundo conhece, não precisa, ninguém está explicando, uma coisa já está explicada aqui pela letra. Pobre e cego, quer dizer, essa é a situação do pastor pobre, cego, não tem o profético, nu, não tem as vestes de salvação. Vou parar aqui. Quem sabe, domingo próximo, estarei eu voltando a este assunto que é de muita importância. Não quero tomar o tempo dos nossos queridos irmãos, e os nossos ouvintes, aqueles que nos acompanham através das mídias, das redes sociais, eu não quero tomar seu tempo. Mas olha, nós estamos numa hora de definição, fora ou dentro, em qualquer lugar. Estamos nesse momento profético, apontado nessa última hora. E quando, na próxima vez, se for da vontade do Senhor, estaremos falando sobre as parábolas que estão ligadas. Eu falei hoje sobre o espírito de temor, a operação do Espírito Santo, a ênfase. Eu deverei voltar agora às parábolas, tanto para Filadélfia quanto para Laodiceia. Interessante que o senhor deu uma revelação há dias atrás de que alguém tinha ficado cego e pegava uma bengala e começava a usar a bengala. E o discernimento qual é? Meus irmãos, as pessoas querem nos imitar, né? Perderam a visão profética e querem nos imitar trazendo as mesmas mensagens sem revelação, sem discernimento, sem vida, repetindo aquilo que aprendeu no Manaim e em outros lugares. Então, não somos contra, pode pregar, está tudo certo, ninguém vai perder nada por causa disso, mas ninguém também vai ganhar nada por causa disso. Queridos, olha aqui, ao anjo escreve, isto diz o amém. A testemunha fiel, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, o Senhor conhece o seu coração, a sua vida, não adianta se esconder. Assim, encerramos essa nossa palavra, desejando a todos os nossos irmãos a paz do Senhor, lembrando que sábado próximo temos a reunião, um seminário com as nossas irmãs, também incluindo professoras da escola dominical. Então, as nossas irmãs e professoras da escola dominical. Nós vamos dar uma ênfase dentro do possível, ou melhorar a escola bíblica dominical para que haja maior proveito dos nossos irmãos.
estamos buscando um momento, um acerto, porque é muita questão de tempo. E nós queremos aproveitar todo o tempo possível. Assim, meus amados, continue orando pelos novos pastores que estão sendo levantados, que não são poucos, temos que, durante a semana inteira, consultar ao Senhor um por um e pedir que o Senhor nos dê a graça de acertar, não é? Naquilo que é a vontade dele. Portanto, a todos, o nosso desejo de que todos sejam abençoados com a paz do Senhor Jesus.
Abençoa o teu povo, aqueles que estão em lutas, aqueles que estão vivendo esse momento de decisão, aqueles que precisam de uma definição em suas vidas, não somente espiritual, mas também de saúde, parte material, empregos, ó Deus, ocupações, tu sabes das necessidades. E particularmente que tu abençoes os lares, sustenta alguns lares, Senhor Deus. Estamos vendo um desequilíbrio e um desencanto no casamento e pedimos que tu operes no sentido de trazer de volta o amor, o respeito, as considerações de uns para com os outros e que em tudo teu nome seja glorificado. Abençoa os que estão nos trabalhos, hospitais, serviços essenciais, e livra o teu povo desse mal, que aí está. Em nome de Jesus nós clamamos e dizemos: a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, o poder, as santas, doces, eternas consolações do Espírito glorioso do Senhor Jesus, seja com todos vós e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém.